Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM para trazer informações relevantes sobre esse universo de banco de dados, tirar suas dúvidas, para que você realmente melhore o seu conhecimento técnico sobre o banco de dados número 1 do mundo. Esse é o objetivo da DBOCM, para que a gente consiga acelerar a sua carreira profissional, beleza? E para o tema dessa live, o que eu trouxe aqui para vocês? Um tema importantíssimo, né? Que foi direcionado através de uma dúvida de um aluno da DBOCM, que ele perguntou sobre quais as vantagens e desvantagens em usar profiles. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é profile, para que você consiga entender realmente quais as vantagens e desvantagens, quando você deve usar, o que você pode fazer com profile na prática, beleza? Então, nosso objetivo é realmente esclarecer todos esses pontos aqui para você. Então, vamos lá. Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Avisos importantes, tá? Para você que acompanha aqui o canal da DBOCM, aviso importantíssimo, nos dias de 4 a 10 de janeiro, vai rolar a Maratona Oracle Database, um evento totalmente inédito, 100% online, onde lá a gente vai mostrar vários temas aí para você dominar o banco de dados número 1 do mundo. A gente vai mostrar realmente temas práticos e mão na massa que caem na prova de certificações para que você realmente consiga dominar o banco de dados Oracle, beleza? Então se inscreva, vou deixar esse link aqui embaixo para que você possa participar. Vamos lá, pessoal, quais as vantagens e desvantagens em usar profile, né? Acho que esse é um tema importantíssimo, é um tema que cai na prova de certificação, um tema muito útil no dia a dia, então você tem que entender realmente quando ou não usar profiles. Mas antes de falar, de aprofundar realmente sobre profiles, eu queria explicar o que é um profile, tá? Basicamente, quando a gente está falando de profiles, né, é basicamente uma coleção de atributos que você pode aplicar para um usuário. Tá? Então, a primeira coisa é você entender um pouco sobre a definição do que é um profile. Tá? Então, você consegue, basicamente, atribuir uma coleção de atributos para aplicar para um usuário. Tá? E esses atributos, basicamente, você pode aplicar para um default profile, por exemplo. Você pode ter um default profile para o seu banco, ou assimilar profiles diferentes para usuários diferentes. Tá? Então, é interessante que a gente saiba um pouquinho sobre essa questão para você entender realmente como que funciona essa parte de profiles dentro do banco de dados Oracle. E aí, qual que é o objetivo desses atributos, né, que nós temos dentro do profile? Você pode estabelecer limites, tá? Tanto de recursos, tá? Então, é possível você assimilar aí alguns limites de recursos, que são chamados basicamente os resources, parameters. Tá? Então, você pode, basicamente, atribuir limites, né, de recursos, basicamente em número de sessões, em CPU por sessão, em CPU por chamada, em connect time, em idle time. Tá? Então, você tem diversos aspectos que você pode limitar a nível de recursos. Né? Um dos pontos bem interessantes é que nos profiles, por exemplo, você pode colocar lá, se um usuário estiver inativo durante tantos minutos, ele pode realmente fazer ele aparecer um timeout, né, e conseguir realmente terminar aquela sessão. Tá? Então, o profile pode ser muito útil se ele tiver sessões por usuário, né, limitar o número de sessões, então você consegue realmente fazer uma limitação de recursos, até mesmo a nível de CPU, né, de chamadas de CPU, chamadas de leitura, logical reads, por session, por call, e até mesmo sobre a questão da private SGA. Tá? Então, você pode até limitar o tanto de espaço que aquela sessão pode alocar, por exemplo, numa share de pool, de uma SGA e etc. Tá? Então, é interessante a gente entender que com o profile você tem essa habilidade de conseguir realmente limitar essa parte de recursos. Outro ponto que também ele é muito utilizado, tá? São os passwords parameters. Tá? Então, com profiles, você consegue criar políticas, por exemplo, a nível de senhas, né? De número de logins que falham, por exemplo, se ele falhar 3 vezes, você pode bloquear um usuário específico. O password lifetime, quanto tempo que o usuário, a senha daquele usuário pode expirar, né? Então, você tem diversos aspectos que você pode colocar de contas inativas, por exemplo, de uma function de verificação de senha, né? Você pode especificar uma
uma questão de complexidade das senhas, né? Então você tem essa possibilidade realmente de ter esses parâmetros de senha, tá? Então, de forma bem macro, tá? Esses são os atributos que você consegue estabelecer para um profile, tá? Você consegue estabelecer, basicamente, atributos aí de recursos, né? E de senhas também você pode estabelecer para um profile. Ponto importante, pessoal, até falando sobre vantagens e desvantagens já de se utilizar o profile, tá? Quando a gente está falando a questão de limitação de recursos, tá? Que seria o primeiro tópico, os resources parameters, tá? Basicamente, a preferência que você deve ter, né? É recomendado que você faça essa limitação de recursos utilizando o Resource Manager, tá? Então, a Oracle, na própria documentação da Oracle, você vai ver já de cara essa questão, tá? Que a Oracle recomenda, tá? Que você use o Database Resource Manager ao invés de limitar os recursos utilizando o Profile, tá? Porque o Resource Manager ele é mais flexível, ele vai ter mais opções de gerenciamento e traqueamento de utilização de recursos, tá? Então, quando você está falando de utilização de recursos, se for uma coisa um pouco mais avançada, você vai ter muito mais opções de usar o Resource Manager, beleza? Então, esses são pontos importantes aí para que você saiba. E aí, pessoal, o que a gente pode aprofundar mais ainda, né, sobre a questão do profile? O profile, basicamente, existe um comando lá no SQL, né? Você vai poder fazer, por exemplo, a opção de create profile, tá? Então, se você tiver um usuário administrador, existe um privilégio de sistema chamado create profile, onde você basicamente consegue realmente visualizar também na DBA profiles, tá? Então, você vai conseguir verificar exatamente quais os profiles existentes no banco de dados. Você precisa ter esse System Privilege Create Profile no seu usuário para você conseguir criar um profile, tá? E aí você vai fazer um Create Profile, onde você vai conseguir estabelecer diversos parâmetros aí, tanto a nível de recursos, tanto a nível de senhas, para você estabelecer para aquele usuário que vai estar associado àquele profile, tá bom? Então, esses são pontos importantes também que a gente precisa falar. E você pode utilizar também essa questão de profiles, inclusive na arquitetura multitenant, tá? Então, você já está pensando aí, se você já utiliza os recursos do Oracle 12c, o que você pode fazer? Você pode fazer a questão do Create Profile, e no final lá você coloca se ele é um container all, tá? Se ele vai ser associado para todos os outros containers, se você quer especificar para um container específico, tá? Então, você pode utilizar tanto no CDB Profile, tanto no Application Profile, tá? Então, você tem essa opção de, inclusive, fazer um alter profile estabelecendo para qual container que ele vai estar associado, tá? Se é um CDB ou se vai estar no Application Root, etc. Então, você pode aplicar a diversos níveis de usuário, tanto usuários comuns, tanto usuários locais, tá? Então, você consegue realmente estabelecer essa questão também na arquitetura multitenant. E aí, você tem vários comandos, né, de fazer um alter user, por exemplo, né? Depois que você tem um profile, você pode fazer um alter user XPTO, né? Um usuário específico, né? E colocando o profile igual o profile example, por exemplo. Então, você pode fazer alteração de usuários para que eles sigam aquelas regras de senha, sigam aquelas regras de utilização de recursos, tá? De forma mais simples, tá? Então, algumas vantagens que eu vejo do profile, né? Principalmente nessa parte de utilizar esses parâmetros de senha, né? Então, você pode realmente estabelecer regras bem definidas de senha, atendendo algumas condições mínimas, tá? Que é importantíssimo, você realmente estabelecer esses critérios. E a nível de desvantagens, realmente eu vejo a nível de resources, né? Se você está falando de gerenciamento de recursos, cara, de CPU, de I/O, cara, é muito importante que você utilize o Database Resource Manager, tá? Mas não tem como a gente falar de vantagens e desvantagens sem a gente poder realmente mostrar para vocês o que são os profiles, né? O que é um profile dentro do banco de dados Oracle. Então é importante que você realmente tenha esse conhecimento, que você consiga entender para que serve. Esse é um assunto que é muito utilizado no dia a dia, para quem administra um banco de dados Oracle, tá? De você realmente aplicar um profile específico para usuários específicos, para você realmente estabelecer uma política de segurança aí para cada usuário, de acordo com o seu profile, tá? E você consiga estabelecer realmente regras para que você, até mesmo de sessão inativa, né? A gente sabe que
Se tiver muitas sessões conectadas no banco sem fazer nada, muitas vezes vão estar consumindo recursos de memória dentro do seu banco de dados. Então, o Profile vai te ajudar até mesmo a poder eliminar o excesso de utilização de recursos de forma desnecessária. Cara, se tem um usuário lá que está mais de 24 horas sem fazer nada no banco, será que faz sentido que ele esteja lá? Então, muitas vezes, com a utilização do Profile, você consegue realmente ter essa flexibilidade, você vai conseguir realmente ter essas alternativas, tá? Profile é uma ferramenta muito útil, tá? Para você utilizar no seu banco de dados, mas você realmente tem que saber utilizá-lo da melhor maneira, da forma correta. Então, tá? Então, é importante que você pense que, a nível de recursos, cara, utilize o Resource Manager, que você vai ter muito mais opção, muito mais flexibilidade, muito mais controle, e a nível de senhas, realmente, a nível de políticas também, ele é fundamental para que você tenha esse controle. Lembrando que na arquitetura multitenant, ele vai funcionar de forma... ele é totalmente suportado aí na arquitetura multitenant para que você consiga realmente ter a questão de utilização mesmo nesse cenário de containers, beleza? Então, basicamente isso, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acho que é um tema muito relevante, foi uma dúvida de um aluno da DBA-OCM, que a gente sempre está trazendo aqui esses conteúdos para que você tenha uma clareza a respeito desses temas, beleza? E aí, reforçando o convite, tá, pessoal? Que vai rolar a Maratona Oracle Database. Cara, se você não está cadastrado na Maratona Oracle Database, é muito importante que você participe, que vai ser um evento inédito, que a gente vai falar muito sobre esses temas que caem na prova de certificação. A gente vai falar sobre temas do que tem de mais novo sobre o banco de dados Oracle. Então, faça o seu cadastro, convide 3 amigos para que a gente consiga realmente levar essa mensagem para mais profissionais. E essa maratona vai ser uma maratona inédita. Nós vamos trazer aí diversos cenários reais de projetos de banco de dados para que você consiga acelerar a sua carreira profissional, beleza? Lembrando que esse material vai estar disponível também nas plataformas de áudio, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Então, se inscreva aí nas nossas plataformas de áudio para você ter essa experiência também em áudio, beleza? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, coloca aqui embaixo desse vídeo, que a gente vai estar trazendo novos conteúdos diariamente aqui no canal da DBA-OCM, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima. Valeu!